aos Gálatas, capítulo 1. O plano original era ler do verso 1 ao verso 9, mas eu quero me ater no trecho que a gente efetivamente vai meditar, que é dos versos 3 ao 7. Os irmãos que têm o hábito de estar acompanhando o programa de rádio vão perceber algumas semelhanças aí com algumas mensagens que eu preguei recentemente na rádio, tá? Isso não é coincidência, é proposital mesmo. Eu peguei duas mensagens que eu preguei recentemente na rádio, dei uma condensada e expandi um pouco para virar essa mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos nessa noite, né? Então, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos do 3 ao 7, que diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai. Vou tirar o... Graça a vós outros e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, ou em algumas traduções aí deste século mau, né? Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho da graça de Cristo, né? O evangelho de Cristo. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos e te louvamos por essa noite. Nós realmente queremos estar com o coração inclinado para o Senhor neste momento, um momento tão sublime, onde a sua palavra vai ser exposta. E eu suplico a tua ajuda, Pai, neste momento, não só para mim, mas também para todos os que aqui estão e que nos ouvem, seja aqui, seja no Facebook, na internet. Que realmente, Pai, o Senhor nos ajude a entender, a realmente receber e, acima de tudo, confiar naquilo que será exposto aqui nesta noite. Pai, eu só posso realmente usar meus talentos e a minha capacidade para poder proclamar aquilo que está aqui. Mas é o Senhor, pelo teu Santo Espírito, que penetra os corações e faz com que essas verdades realmente produzam o fruto que o Senhor deseja. Nos ajude nisso, Pai, me ajude. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Como eu faço para saber se eu estou no Evangelho? Não é? Como eu faço para saber se eu estou no Evangelho? Você já se fez essa pergunta? Eu espero que sim. Se você não fez, a mensagem de hoje é para que você faça essa pergunta para você mesmo, né? E claro, que você consiga respondê-la aí. Então, saber se a gente está no Evangelho é crucial. É crucial. Por quê? Porque a gente tem essa tendência de achar que a distorção do Evangelho, ela não é sempre algo sério. Alguma coisinha que a gente contorna, às vezes é algo sério, enfim, né? Paulo ele vai escrever então essa carta aos Gálatas para mostrar que qualquer distorção do Evangelho é sim algo muito sério, é fatal, não é? Tanto é que essa distorção ela estava destruindo aquelas igrejas lá na Galácia. Então Paulo ele vai usar toda a carta, né, para falar de uma coisa só, o Evangelho. O Evangelho. Por mais que ele vai falar de alguns temas no correr da carta e tal, tudo gira em torno do Evangelho, do que é o Evangelho, da sua importância, das suas implicações e dos problemas graves quando a gente sai fora dele. Não é? E na introdução dessa carta, que é esse texto que a gente leu, não é? Ele vai antecipar o assunto que ele vai tratar na carta toda. Por isso é possível que a gente identifique, nesse começo aqui que a gente leu, algumas marcas, alguns testes, né, que caracterizam aí o verdadeiro Evangelho. E são testes, irmãos, para a gente olhar para nós mesmos, né, para que a gente pense com sinceridade, né, se a gente foi realmente tocado pelo verdadeiro Evangelho. E é isso que a gente vai ver essa noite. Né? Qual o motivo? Né? Porque eu creio realmente, irmãos, que boa parte das igrejas evangélicas dos nossos dias está como as igrejas da Galácia. Não é? Eles perderam o Evangelho e nem se deram conta disso. Nem se deram conta disso. Então, como é que a gente pode saber que a gente está no verdadeiro Evangelho?
As igrejas lá da Galácia, elas pensavam, elas achavam realmente que elas estavam no Evangelho. Elas faziam culto aos domingos, elas batizavam, elas tomavam ceia, elas falavam de Jesus, elas evangelizavam, não é? Paulo disse que não, né? Que eles não estavam no Evangelho, que eles já tinham perdido o Evangelho e chamam eles de volta. E nós? É possível que a gente tenha perdido o Evangelho tal como os Gálatas? Então que a mensagem de hoje nos ajude realmente a responder essa pergunta e que a resposta, claro, seja positiva, né? Que nós de fato estejamos no verdadeiro Evangelho. Então, em primeiro lugar, o primeiro teste aí, a primeira característica, está lá no verso 4, né? No verso 4, eu quero destacar só a parte principal aí, né? O qual se entregou a si mesmo, né? Jesus, pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, ou do presente século mau, em algumas traduções, né? Então, a primeira marca aí é uma consciência do drama do Evangelho, não é? É a primeira característica que mostra que eu entendi o Evangelho, que eu estou no Evangelho, é a consciência do drama do Evangelho. Então, quando o Espírito Santo ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nesse pacote veio a compreensão desse drama cósmico, se é que a gente pode chamar desta forma, né? E o que é esse drama do Evangelho? Eu vou ilustrar para os irmãos entenderem. Em 1999, saiu um filme, ficou bastante famoso, né? Revolucionou aí o cinema, de certa forma, Matrix, né? Matrix, 1999, 18 anos já, a molecada acho que não deve ter visto, mas eu, velhinho, já vi. E Matrix fala a história de um cara chamado Neo, que é um pirata de computador. Pirata de computador é alguém que invade outros computadores, e esse cara ele tem um problema, ele acha que tem alguma coisa estranha no mundo. Ele não sabe o que é exatamente, mas ele sabe que tem alguma coisa que não encaixa, né? E tem uma pergunta que perturba a cabeça dele, essa pergunta é: o que é a Matrix? Então ele não dorme direito, ele não consegue se concentrar no trabalho, ele chega atrasado no trabalho, ele não consegue fazer as coisas dele direito, porque essa pergunta perturba a cabeça dele. Até um dia que ele conhece um cara chamado Morfeu, que explica a ele a realidade, né? A realidade que, na verdade, a humanidade ela é escrava de toda uma raça de máquinas dotadas de inteligência artificial que se alimenta da energia que os seres humanos produzem, né? E para que essas máquinas possam fazer isso, sem que os seres humanos se deem conta e se rebelem, essas máquinas injetaram na mente de todos os seres humanos um programa de computador, uma simulação da realidade, né, chamada Matrix, né? Então, todos os seres humanos, na verdade, estão dormindo, mas achando que eles estão vivendo normalmente as suas vidas, trabalhando, se relacionando, mas estão alheios a toda a realidade assustadora que cerca eles, né? Enquanto as máquinas elas vão se alimentando constantemente deles e as máquinas dominam o mundo. E, para fazer o Neo acordar dessa realidade simulada, o Morfeu dá a ele uma pílula vermelha. Presta atenção, a cor da pílula é vermelha. Ok? Que ele toma, então ele acorda e ele vai perceber a realidade à volta dele. A partir daí o mote do filme é o Neo, junto com outras pessoas que também acordaram, né? A missão deles é fazer todos os demais acordarem. Parece com a gente, não parece? Não é? Nós somos despertados aí como que de um sono profundo. Alguém nos deu a pílula vermelha, não é? O Evangelho. E aí nós acordamos e nos demos conta da realidade ao nosso redor. E é isso, queridos. A primeira marca, teste aí, né, é a consciência para com esse drama. O mundo à nossa volta está caindo aos pedaços, não é? Ele está cheio de escravos. Isso é o presente século mau, ou mundo perverso que Paulo fala no versículo, né? E nesse mundo, os irmãos podem atestar com tamanha facilidade, as pessoas elas estão alheias ao que realmente acontece. Elas não têm a mínima ideia do que está acontecendo. Elas estão na Matrix. Elas estão dormindo, não é? Então o homem natural ele realmente não percebe o verdadeiro caos em que o mundo se encontra. Da mesma forma que as pessoas no filme também não se dão conta disso, né? O homem natural ele se acha livre. Ele não se vê como escravo do pecado, de Satanás e de si mesmo.
Tem uma cena no filme, um pouco antes do Neo acordar, que o Morfeu vira para ele e pergunta assim, escuta, você acredita em destino? O Neo fala, não. Por quê? Porque eu não gosto de pensar que eu não controlo a minha própria vida. Ele está simplesmente ecoando a visão que todo homem sem Deus tem, de que ele controla a vida dele, né? E se você coloca essa ideia de controle, de que tem um outro controle externo, a pessoa fica louca, imagina, isso não existe. Mas essa é a realidade. É isso que a Bíblia nos ensina, que o homem natural, ele é escravo de tudo à sua volta. Agora, que esse homem natural pense que ele é livre, é perfeitamente compreensível, porque ele está cego, né? O diabo, ele pôs toda a humanidade nessa matrix mesmo, né? E as pessoas não se dão conta do que realmente está acontecendo. Paulo vai falar disso, né? Que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, a verdade do Evangelho, não é? A tragédia aqui é quando boa parte dos cristãos dos nossos dias tem esse mesmo pensamento alienante, acha que o homem é livre, né? Acha que o homem pode escolher o que quiser e quando quiser, que o homem tem condições de poder escolher Deus na hora que achar melhor, que o homem ele tem condições de discernir entre o bem e o mal, e de preferir e escolher o bem e ter a vontade inclinada para o bem. Não, todo mundo no mundo é escravo. É isso que a Bíblia ensina. Ou a pessoa é escrava de Deus, salva em Cristo Jesus, ou ela é escrava do diabo, do pecado, da carne, do mundo. Quem não entende isso, não entende o Evangelho. Não entende o Evangelho. Por isso o cristão que tem dificuldade em aceitar a escravidão total e final do ser humano, ele não entendeu o Evangelho. Ele não está no Evangelho. Ele está crendo em outra coisa, não é? Esse, queridos, foi o debate central lá da Reforma Protestante, né? A Igreja Católica pedindo lá por Erasmo de Roterdã, quem o Ricardo falou a última vez que ele pregou, a Igreja Católica pedindo para Erasmo escrever o livro do livre-arbítrio e Lutero respondendo com a escravidão da vontade. É Lutero dizendo, olha, o mundo está caindo aos pedaços, né? O homem não pode fazer nada para salvar a si mesmo, ele não quer salvar a si mesmo, né? Ele não deseja isso, ele é um escravo. E Erasmo dizendo, não é bem assim, olha, dá um pouco de estímulo para esse homem e você vai ver que ele vai ter liberdade para poder desejar sair dessa condição dele. Não é? Esse é o drama, queridos, está todo mundo indo para o inferno, né? O mundo está caindo aos pedaços, o mundo está sob condenação. Nosso corpo está caindo aos pedaços, queridos. Meu pai está com 61 anos. Ele começou a ficar com o cabelo branco há alguns anos atrás. Eu estou com 38 e olha a minha barba. Nosso corpo está caindo aos pedaços, não é? A nossa sociedade, ela está caindo aos pedaços. Eu não sei quanto de vocês viram, mas semana passada rolou um vídeo na internet aí de um menino de 12 anos. 12 anos. Na sua festa de aniversário, com o seu namorado, um outro moleque de aproximadamente uns 15, 16 anos. Não é? O bolo tinha a foto daquele cantora, transexual, sei lá que bagunça é aquilo, Pablo Vittar. Não é? E eles cortando o bolo, um beijando o outro na boca e cantando o famoso parabéns a você, totalmente distorcido para ter uma conotação homossexual. Nossa sociedade está caindo aos pedaços. Nosso país está caindo aos pedaços. O ser humano ele inventa 1000 coisas para reverter esse processo, mas nada consegue parar isso. É a escravidão debaixo da maldição do pecado. Então, quando eu me torno um cristão, em primeiro lugar, eu entendo que eu e o mundo inteiro somos escravos, que ninguém é totalmente livre. Não é? Que ninguém podia nem pode fazer nada para sair desse quadro, dessa maldição. Então, se alguém acha, realmente crê que há uma capacidade humana para lidar com essa escravidão, ou que ela não existe, essa pessoa não entendeu o Evangelho. Mesmo que essa pessoa esteja há 40 anos na igreja. Ela não entendeu nada. Não entendeu nada. Essa pessoa não entendeu que Jesus nos livra do presente século mau, né, ou desse mundo perverso. Não é? Essa pessoa, ela vai à praia, ela trabalha, ela tem os sonhos para a vida dela, ela se relaciona, mas ela está alheia a todo esse universo espiritual que nos rodeia. Essa pessoa está plugada na Matrix. Né? O cristão é alguém que enxergou, é alguém que tomou a pílula vermelha. O cristão verdadeiro é aquele que diz todo mundo é escravo, enquanto o mundo diz não, nós somos livres. Não é? Ou o homem ele é totalmente escravo e não tem condição nenhuma para sair desse estado, ou ele é livre. E se ele é livre, ainda que no menor grau, ele não precisa de um libertador.
ele não precisa de um redentor. Ele não precisa de um salvador. Nós somos libertos em Cristo, queridos, do presente século mau. Mas esse século mau está à nossa volta. E Deus nos deu a consciência dele. Né? Como um puritano disse certa vez, é um drama onde Deus veio morrer, redimir, fazer tudo em função da incapacidade dos homens que ele veio salvar. Né? Então eu sei que eu estou no Evangelho quando eu compreendo esse drama, né? Esse cenário desolador, e compreendo a extrema necessidade que o mundo tem de um Salvador. Em segundo lugar, a segunda característica, o teste aí, está lá no verso 6, que Paulo diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quero falar com vocês dessa característica que é o chamado do evangelho. Né? Essa palavrinha aqui, vos chamou. Então, na Bíblia, essa palavra chamar, quando ela se refere a Deus, ela significa algo completamente diferente do sentido que eu e você nós damos para ela. Né? Nós chamamos, eu e você. Mas o nosso chamado é diferente do chamado de Deus. As nossas palavras, elas são totalmente impotentes no sentido de que elas não carregam nenhuma ação que provém delas mesmas. Para a gente tem uma separação abismal aí entre a palavra e a ação. Um exemplo disso, os irmãos aí que são pais vão se identificar com isso aqui. Quando você está lá em casa e você chama o seu filho para a hora do almoço. Moleque, desce para comer. E o filho está jogando videogame, assistindo TV, enfim, etc. E ele diz, eu já vou, mas ele não vai. Ele não vai. Então, o chamado do pai, ele não produz nenhum efeito ativo por parte do filho. Não é? E a gente que é pai, a gente sabe que tem uma diferença enorme entre a gente chamar os nossos filhos a fazer alguma coisa e eles realmente fazerem essa coisa que a gente pediu para eles fazerem. Então, quando a gente chama, é só um chamado. Não produz nada além disso. Né? Nosso chamado não é uma ação. É a resposta do filho que vai determinar se o nosso chamado vai ter algum valor prático ou não. Né? Então, a gente que é pai, a gente sabe que geralmente a gente tem que aliar, né, alguma ação à nossa palavra para que a nossa palavra tenha um efeito prático. Então a gente vai ter que subir, vai ter que desligar a TV, vai ter que desligar o videogame, vai ter que tirar o celular da mão da criança, vai ter que puxar pelo braço, enfim. Não é? A gente tem que fazer isso para poder ter uma resposta positiva. A gente tem que agregar uma ação para que o nosso chamado tenha eficácia. Mas com Deus é diferente. Completamente diferente. A palavra de Deus é uma ação. Não é? Ele diz, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Não é? Ele não teve que ficar esperando. A luz não respondeu, Senhor, espera um pouquinho, 10 minutos, já vou. Não é? O chamado de Deus é uma ação. Ele cria o que ele fala. Então, quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora, não ficou um suspense. Não ficou aquela coisa assim, será que Lázaro vai sair ou não? Né? Lázaro veio para fora. Lázaro veio para fora. Então, você está no Evangelho quando você percebeu que algo exterior interveio na sua vida. Alguém chamou você e você veio. Não foi algo que você mesmo produziu. Não foi algo que brotou em você automaticamente. Não é? Então, no falso evangelho, o chamado de Deus é como o chamado do pai para com o filho na hora do almoço. Não é? É o filho que decide se vai vir ou não. Não é? No falso evangelho, o chamado de Deus ele vai depender sempre da resposta do homem para ter eficácia e valor. Mas no verdadeiro evangelho, o chamado de Deus é algo exterior que vem e faz efetivamente algo na pessoa. É isso que a Bíblia nos ensina aqui. Não é? Se isso não aconteceu com você, meu querido, você não foi chamado. Você não foi chamado. Se foi tudo sobre você mesmo, sobre quando você sentiu que era adequado, quando você quis, se o início da salvação foi você e não Deus, você não foi chamado. Isso aqui não aconteceu com você. Né? Quem pensa assim não entendeu o Evangelho, portanto não está nele. Por isso que Paulo vai dizer para a gente lá nos Romanos, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Veja que ele não diz o Evangelho resulta no poder de Deus, ou o Evangelho expressa o poder de Deus, ou o Evangelho traz o poder de Deus, ou o Evangelho contém o poder de Deus. Não, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é? O Evangelho não é um pedido para que alguém saia das trevas, mas é a transformação dessa pessoa das trevas em luz. É Jesus dizendo, Lázaro, sai para fora, e Lázaro sai.
Veja que Jesus aqui ele não faz um apelo, mas ele dá uma ordem. Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. O evangelho é o que Deus faz, queridos. Não é o que o homem faz ou decide fazer. Não é? Então, quando eu estou no evangelho, eu sei que houve uma ruptura, uma intervenção, uma perturbação. Eu vejo claramente que algo lidou comigo ali naquele momento e continua lidando até agora. Não é? Esse é o segundo teste. Eu estou no verdadeiro evangelho quando eu entendo, quando eu sei e quando eu creio que Deus foi exaustivamente soberano na minha salvação do início ao fim. Que não havia nada em mim que me levasse em direção a Deus. Nada. Não é? Na vida do crente, nada veio dele mesmo. Isso é o evangelho. Não é? Tudo foi a respeito de Deus. Né? A respeito do que ele fez na eternidade, no tempo, em Cristo na cruz e agora no seu chamado através do Espírito Santo. Em terceiro e último lugar, aí o terceiro teste está lá no verso 7, que diz: senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, terceira marca aí é o conteúdo do evangelho. E nesse ponto aqui a gente vai ficar um pouquinho mais. Né? Então, quando eu falo de conteúdo do evangelho, eu não estou me referindo apenas à definição dele, né? Mas muito mais profundo do que isso. Muito mais profundo. Está relacionado com as implicações necessárias do evangelho. O que o evangelho significa? O que forma ele? O que constitui ele? Né? Essas implicações que, se eu negá-las, eu perco todo o evangelho. Então, para a gente entender melhor essa questão, a gente precisa entender essa palavrinha perverter, que Paulo fala aqui no verso 7. E essa palavra, lá no original, ela significa literalmente mudar, virar, dar a volta. Ela traz o sentido de algo que muda, vira, de dentro para fora. Então, a melhor tradução aqui, para a gente poder ter uma noção mais profunda do que Paulo está falando, seria invertido. Né? Senão tem alguns aí que estão querendo inverter o evangelho. Não é? Então, a gente já pode ver que não é apenas um distorcer um pouquinho. O sentido aqui, só para vocês terem, para usar uma ilustração, é pegar uma roupa e virá-la do avesso. É isso. Não é? É isso que Paulo está dizendo para a gente aqui. Quando eu inverto o evangelho, quando eu viro o evangelho do avesso, eu perco o evangelho totalmente. Totalmente. O problema é que há na gente uma crença de que é possível distorcer um pouquinho o evangelho e ainda assim aquilo que restou distorcido, de alguma forma ainda é o evangelho. E é algo muito sutil e por isso muitos não compreendem ou nem se dão conta disso. Não é? A gente tem a tendência de achar que a verdade ela é uma narrativa, ela é uma história e não um conjunto de proposições. Agora, o que é uma proposição? A proposição ela é uma frase afirmativa ou negativa que ela exprime um sentido. Ela dá algo a entender por si mesma, ela emite um juízo, ela faz uma afirmação, ela nega algo sobre alguma coisa, ela estabelece um fato. Isso é uma proposição. Então, um exemplo de proposição é a frase, a neve é branca. Então, veja, tem uma afirmação categórica, objetiva e clara. A neve é branca. Isso é uma proposição. E como a gente falou antes, a gente tem essa tendência de achar que a verdade não está estabelecida em proposições, mas em narrativas. Então, portanto, a verdade ela vai variar dependendo da forma com que se olha a narrativa ou de quem conta a história. Mas ainda assim, é a verdade. E aí a gente acha que essa história pode ser pervertida um pouquinho, você pode mudar um ou outro detalhe, mas que ela permanece essencialmente a mesma, se alguns elementos se mantiverem. Paulo diz que isso não é possível. Não é possível. Ele vai ensinar que o evangelho, embora seja um acontecimento, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, é uma narrativa em si, mas o fundamento disso não é a narrativa que ele conta, mas tem proposições, tem afirmações categóricas que estabelecem verdades sobre ele. E quando eu inverto essas proposições, eu perco o evangelho. Então, qual que é a proposição fundamental do evangelho? Isso que você deve estar se perguntando. Não é? Ela está relacionada com a causa da nossa salvação. Então, a questão que fica aqui é a seguinte: a causa da salvação é a escolha de Deus e tudo o que ele fez pelo poder do evangelho em nós, ou a causa da salvação é o que o homem fez e Deus respondeu? Essa é a questão aqui, que pega. Não é? E que vai mostrar se eu estou dentro do evangelho ou fora. Então, se eu respondo que a causa da salvação é o que o homem fez e Deus respondeu, eu perdi o evangelho. Eu virei o evangelho do avesso. Eu inverti as proposições. Percebe? Isso não é estar um pouco fora.
não é, do Evangelho. Isso está totalmente fora do Evangelho. É isso que estava acontecendo lá com os Gálatas. Não é? Então, se a pessoa crê que a causa da salvação não é o que Cristo fez, não é a escolha do Pai, não é a ação do Espírito na vida dele, mas a escolha do homem, a pessoa não entendeu o Evangelho. A pessoa perdeu o Evangelho. Então pensa, se eu evangelizo com base nessa proposição, sabe quando a pessoa vai se converter? Nunca. Nunca. Por isso que às vezes eu fico vendo relatos de pessoas que falam, não, uma igreja tal. Essa semana eu li mesmo. Igrejas batistas estão num país não sei das quantas, 200 anos, e se converteram um punhado de pessoas. Por quê? Será que não está acontecendo isso aqui? Será? É fácil descontar no coração duro do homem, mas quando eu inverto as proposições, queridos, eu perco o Evangelho. O Espírito Santo não vai atuar. Quando eu faço isso, eu nego totalmente a obra de Cristo na cruz, eu nego toda a obra do Pai no decorrer da história, preparando Israel para o Messias, eu nego toda a ação do Espírito Santo. A ordem importa necessariamente nesse caso. O que é primeiro não pode ser colocado em segundo e vice-versa. E é fácil de trocar essas ordens, né? Quando a gente faz isso, a gente não tem mais o Evangelho, por mais que pareça que a gente tenha. Por mais que pareça. Era isso que estava acontecendo lá com as igrejas da Galácia. Eles estavam invertendo as proposições do Evangelho. Não era Deus que causava a salvação deles. Eram eles que, observando algumas coisas, naquele contexto, circuncisão, leis de Moisés, etc. e tal, aquilo é que causava a salvação deles. Hoje, essa inversão ela ocorre quando a pessoa crê que Deus depende do homem para que esse seja salvo. Né? Que Deus não vai fazer nada para salvar o homem se o homem não quiser que Deus faça. Queridos, Deus não depende de ninguém para fazer o que quer que seja. De ninguém. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele não pede permissão. Não é? Agora, é engraçado, a gente pergunta para as pessoas, né? Essas pessoas que se dizem cristãs, como é que elas se tornaram cristãs? Observe, você vai ter milhares de respostas diferentes. Mas cada uma provavelmente vai começar com o mesmo pronome. Eu convidei a Jesus, eu resolvi que, eu encontrei, eu me levantei, eu orei, eu fui. Percebe? E a lista vai sem fim. É isso que acontece quando se inverte as proposições do Evangelho. É esse tipo de resposta que você tem. Não é? A pessoa vai para o céu não por causa do que Deus fez, mas por causa do que ela fez. Não é mais Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Não é mais o plano eterno de Deus é mostrar sua multiforme sabedoria e graça e escolheu a mim, o pior dos pecadores, que só merecia a sua ira. Não é mais eu estava morto, Ele me vivificou, sem eu nunca ter desejado buscá-lo. Isso é o Evangelho, queridos, nas suas proposições na ordem correta. O Evangelho é o poder de Deus, como a gente já viu. Mas esse poder, ele vai se revelar nessas proposições corretas, fixas, imutáveis, em que nenhuma ordem pode ser alterada. Não é apenas o poder acontecendo, a pessoa vira e fala assim, eu senti um chamado. Chamado baseado em quê? Não é? Em quais proposições? A gente tem o costume de falar, nossa, eu tenho certeza absoluta da minha salvação. Essa certeza sua está baseada no quê? No que você fez? Na sua mãozinha levantada no culto evangelístico? Se é essa a base da sua certeza, não entendeu o Evangelho. Não entendeu o Evangelho. O chamado, que é o poder de Deus, ele nunca está desassociado do Evangelho, que está fincado nessas proposições, nessa ordem, que se eu alterar, eu perco tudo. Essas duas coisas, elas atuam sempre juntas. Por isso que eu tenho que me perguntar, eu estou evangelizando direito? Eu estou proclamando o Evangelho nas suas proposições corretas? Ou eu estou invertendo aí para deixar mais agradável para a pessoa que está me ouvindo? Não é? Então, quando eu inverto essa ordem, eu vou colocar a santificação como causa da aceitação de Deus com relação a mim, quando na verdade é a justificação a causa de Deus me aceitar. Não é? A gente vê isso acontecendo o tempo todo. Se prega muito sobre santidade, a necessidade de uma vida santa como elementos para nós sermos aceitos por Deus. Esse tipo de ensino faz com que eu ache que tem dias que eu estou mais aceitável diante de Deus. Por quê? Porque eu orei mais naquele dia tal, porque eu li mais capítulos da Bíblia. Né? O plano de leitura fala lá, para eu ler 3 capítulos, eu li 10. Nossa, então hoje eu estou mais aceitável a Deus. Né? Porque eu deixei de fazer algumas coisas que Deus não gosta.
Não, hoje eu deixei de assistir o jogo de futebol e fiquei com a minha esposa. Beleza, Deus está me aceitando mais hoje por causa disso. Queridos, isso é negar a salvação pela graça. Isso é pregar salvação por obras e a gente nem se dá conta. Isso é diabólico. Não é um pequeno desvio. Não é um errinho. Deus nos aceita em Cristo. Não é pelo que nós fizemos, fazemos ou deixamos de fazer, mas por causa do que Ele fez na cruz do Calvário. Não é? Ele não vai te aceitar mais amanhã do que Ele te aceita hoje, querido. Ele não vai te amar mais no céu do que Ele te ama hoje. Porque a base disso não está no que você faz ou deixa de fazer. Está naquilo que Jesus fez. E o que Jesus fez é perfeito. Não tem como você alterar. Não tem como você melhorar. Piorar então nem se fala. Não é? E amém por isso, queridos. Porque se fosse por algo que a gente faz, a gente estaria todos no inferno. Não é? Esse é o terceiro teste. Terceira marca. Você está no Evangelho se você conhece as proposições na ordem correta e se você sabe a razão pela qual você está em Cristo e porque não há nenhuma condenação para quem está nele. Né? Você conhece os efeitos disso. Você sabe que a causa última da sua salvação é Deus. Eu termino repetindo a pergunta que a gente fez no começo. Né? Como saber se nós estamos no Evangelho? Essa introdução aos Gálatas dá aí para a gente 3 características, 3 testes que ajudam a gente a pensar se a gente está no Evangelho, se a gente entendeu o Evangelho. Então, primeiro teste, característica, consciência do drama, né, do Evangelho, dessa condição caótica e moribunda que o mundo se encontra. Não é? Segundo, a consciência do poder de Deus que atuou em nós, chamando a gente eficazmente das trevas para a luz. Não foi algo que a gente produziu. Não foi um belo dia eu acordei, nossa, meu coração está ardendo por Deus. Não é algo que brotou da gente. E em terceiro, consciência da causa final da nossa salvação, que Deus fez tudo e a gente apenas respondeu à obra maravilhosa que Ele operou em nós. Eu não sou a causa final da minha salvação. Isso não é uma questão de crescimento espiritual, isso não é uma questão de maturidade cristã, não é uma questão de necessidade de se observar os mandamentos bíblicos, queridos. Trata-se da condição da nossa alma. Por isso que é um assunto crucial, de fundamental importância, e que a gente não vê hoje o evangelicalismo no mundo e no nosso país dando a devida importância. Os Gálatas, eles criam que eles ainda tinham o evangelho, eles criam que estava tudo certo, estava tudo bem, estava tudo ok. Por quê? Porque eles faziam todas as coisas que os outros cristãos faziam. Paulo diz que não, que eles estavam se perdendo completamente, não obstante todas as coisas cristãs que eles estavam fazendo. Não é? Então Paulo ele vai nos alertar que é possível a gente fazer todas essas coisas que a gente faz, né, e ainda assim a gente estar fora da verdade de Deus. Ainda assim ser possível estarmos debaixo de maldição, não importa quanto tempo a gente tem de igreja. 1 mês ou 40 anos. Não é? Então, que a gente realmente sonde os nossos corações, queridos. Esse problema aconteceu lá, naquelas igrejas, pode ocorrer conosco também. E eu vejo que tem ocorrido. Vejo que tem ocorrido. Então, que Deus não permita que isso aconteça conosco, que Ele nos conceda a graça para que a gente possa permanecer firme no Evangelho, no verdadeiro Evangelho, né? Não tem outro, só tem um, tendo sido chamados aí de uma vez para sempre por Ele, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente viva realmente por louvor da sua glória. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua verdade, ela faz o trabalho completo. Ela nos ensina, ela nos explica, ela nos esclarece, ela nos exorta, ela nos confronta, mas ao mesmo tempo ela nos consola e nos dá esperança. Tudo isso junto, Pai. Que glória, Senhor, é podermos realmente ter acesso à Tua revelação e podemos meditar naquilo que o Senhor deixou para nós. Muito obrigado, Pai, por tudo isso, realmente pela mensagem desta noite, pelas verdades que foram aqui expostas. E agora, Pai, eu conclamo que o Teu Santo Espírito realmente trabalhe em nossos corações, a começar por mim, que a gente realmente se sonde, Pai, que nós diligenciemos, como Paulo fala, para a gente verificar se nós ainda permanecemos na fé. Nós temos que fazer esse exame o tempo todo. Nos ajude nisso, Pai, realmente. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém.